Olá, meu nome é Sofia. Eu e minha equipe vamos apresentar sobre liberalismo e keynesianismo. Minha equipe é composta por Dominique, Évila, Grace, Jean, Lucas, Sofia, que vos fala, Vivian e Yasmin. Liberalismo é uma corrente política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governos e igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas, em geral, apoiam ideais como um governo limitado quanto aos poderes, direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, livre mercado, democracia, secularismo, igualdade de gênero, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Amarelo é a cor política mais comumente associada com o liberalismo. O liberalismo começou a alcançar notoriedade durante o Iluminismo, quando se tornou popular entre os filósofos e economistas, buscando contestar diversas normas sociais vigentes à época. Com privilégio hereditário, Estado confeccional, monarquia absolutista e o direito divino dos reis, os liberais também encerraram políticas mercantilistas, monopólios e outras barreiras ao comércio, promovendo mercados livres em vez disso. Enquanto a tradição liberal britânica tenha enfatizado a expansão da democracia, o liberalismo francês enfatizou a rejeição do autoritarismo e esteve ligado à construção da nação. Para John Locke, pai do liberalismo, as leis são a garantia de proteção aos direitos naturais dos seres humanos, a vida, a liberdade e a propriedade. Ele afirmou que, onde não há lei, não há liberdade. Locke propôs que o Estado deveria intervir o mínimo possível na vida das pessoas, atuando apenas como juiz para a resolução de conflitos. Assim, nasce a ideia de que todos os indivíduos são iguais, perante as leis, sem privilégios, com os atributos tidos anteriormente à nobreza. O pensamento liberal orientou as revoluções burguesas ocorridas a partir do século XVII. O poder da monarquia absolutista perdeu força e cedeu espaço para uma nova organização do Estado, o Estado liberal. Assim, o liberalismo político tornou-se fundamental para o desenvolvimento do liberalismo econômico, segundo o qual a economia, assim como a vida dos indivíduos, não deveria possuir uma influência direta do Estado. O liberalismo econômico é uma doutrina que surgiu no século XVIII e seu principal representante é Adam Smith. O liberalismo, segundo suas principais teóricas, é uma doutrina que luta pela liberdade e pelos direitos individuais, pela igualdade perante a lei, pela proteção da propriedade privada e pelo livre comércio. Seu surgimento é uma consequência do desejo de alguns grupos de limitar a ação do Estado na vida de cada cidadão e na economia. Para o liberalismo, a economia não deve intervir no mercado, sendo apenas de seu dever intervir em três situações: a defesa da sociedade contra os inimigos externos, a proteção dos indivíduos contra as ofensas mútuas e a realização de obras públicas que possam ser realizadas pela iniciativa privada. Adam Smith, o autor da Riqueza das Nações, é considerado o pai do liberalismo. Desenvolveu a teoria laissez-faire, onde na economia existe uma mão invisível, que regenera a mesma sem intervenções estatais, defensor do individualismo e bem-estar social. Aqui temos uma das principais características dessa doutrina: o direito à propriedade privada, valorização do trabalho humano, livre mercado e do Estado mínimo. O filósofo John Locke defendia o direito à propriedade, que, por ser natural, o Estado não podia violá-la.
O ser humano tem direito à vida e à liberdade, igualmente como tem direito aos frutos do seu trabalho. O livre mercado também é apoiado pelos liberais. Esse modelo econômico se baseia na lei de oferecer à procura. A mesma não é controlada pelo governo. Basicamente, quanto maior a oferta de um produto, menor será o valor dele, e quando a oferta é pouca, juntamente da alta procura do produto, ele se torna mais caro por conta da sua escassez. Bom, acerca do liberalismo econômico no Brasil, não houveram muito movimento aqui no país. Um dos poucos foi a política do segundo reinado, porque foi uma política complexa e acirrada naquela década de 1840. Isso ocorreu porque os dois partidos eram o conservador e o Partido Liberal, os quais eles tinham uma pequena diferença ideológica entre si, mas que tinham os mesmos interesses e classes sociais. Dom Pedro II ainda era ocupador do trono naquela época, que foi do período de 1840 até 1889. E para garantir a estabilidade no segundo reinado, ele permitiu o revezamento dos grupos no poder. Outro momento do liberalismo econômico no Brasil foi por Roberto Campos, que foi um economista e um dos maiores defensores do sistema no país. Mas o seu apoio de início não foi ao sistema. Antes disso, ele declarava apoio ao keynesianismo, que basicamente é intervir na economia sempre que fosse necessário. Campos ele foi eleito senador no Mato Grosso em 1982. Em 1990, ele venceu a eleição para deputado federal no Rio de Janeiro, se reelegendo em 1994, o período em que mais defendeu as ideias liberais no país. Alguns projetos apresentados pelo economista foi na Assembleia Constituinte de 1988, que foi a livre negociação salarial no setor privado, flexibilização do mercado de trabalho, extinção das empresas estatais que fossem deficitárias, privatizando ou liquidando, e também a criação de contratos de trabalho simplificados para facilitar novos empregos. Só que o economista na época era o único parlamentar a defender o liberalismo. Então, seus apoiadores até hoje acreditam que, por esse motivo, seus projetos não foram aprovados. A teoria keynesiana aparece no momento em que o sistema capitalista e liberal passava por crises de produção e desemprego. A doutrina recebe esse nome pois foi desenvolvida pelo economista britânico John Maynard Keynes, que, através do seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, propõe medidas e propostas para o Estado intervir na economia. A doutrina ficou conhecida como uma revisão da teoria liberal, e nessa teoria o Estado deveria intervir na economia sempre que fosse necessário, a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego. O keynesianismo ele vai começar a ganhar força a partir da década de 1930, especialmente quando o mundo ainda vivia os efeitos da famosa crise de 1929. É bom lembrar que a crise de 1929 é considerada historicamente a crise mais forte que o capitalismo já viveu. Nesse momento de crise, principalmente nos Estados Unidos, o presidente Franklin Roosevelt vai implantar princípios do keynesianismo, colocar em prática, para a economia dos Estados Unidos voltar a crescer, através do novo acordo, que é o NELDAO, implantado de 1933 a 1937. De fato, o NELDAO ele funcionou e o keynesianismo passou a ser a doutrina vigente nos Estados Unidos e depois segue para os demais governos, para os demais países. Além da intervenção estatal, o novo acordo ele estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o investimento em setores básicos da indústria e, claro, políticas de criação de emprego. Com a implantação de uma série de ações que conciliaram as questões econômicas e sociais, foram criada a base do chamado Estado de Bem-Estar Social, que é uma concepção que abrange as áreas social, política e econômica e enxerga que o Estado, como instituição,
tem por obrigação organizar a economia de uma nação e prover aos cidadãos o acesso a serviços básicos como saúde, educação e segurança. Bom, os resultados do novo acordo, né, do NELDAO, eles foram alcançados, porém, ele perdeu espaço no final da década de 1970, pois o keynesianismo começou a sofrer diversas críticas devido ao aumento do desemprego e das desigualdades sociais. Bom, a escola keynesiana, ela se opõe ao liberalismo. E o liberalismo, ele defende primordialmente a ausência do Estado na economia, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Já o keynesianismo, ele tem uma oposição de ideias. Ele entende que no momento de crise, o Estado vai exercer um papel fundamental para a economia voltar a se estabelecer, né? Voltar a se como a intervenção ela acontece? Como o Estado ele vai intervir na economia? Bom, num primeiro momento, ele pode intervir a partir de investimentos públicos. E, em comparação com a nossa atualidade, temos, por exemplo, o auxílio emergencial, o auxílio do FGTS também, que são práticas no qual o Estado ele coloca dinheiro na economia para poder o motor não parar de girar. Muitos autores eles começaram a criticar a teoria keynesiana, alegando que se tratava de uma teoria socialista. No entanto, apesar de ser contra o sistema liberal, Keynes ele nunca defendeu a estatização da economia, mas sim a sua participação do Estado para poder suprir com as necessidades que o sistema privado ele não atendia. Bom, através da apresentação, falamos um pouco sobre o liberalismo e os seus tipos, que é o liberalismo político e o liberalismo econômico, e sobre o keynesianismo e a intervenção do Estado na economia. Muito obrigada pela atenção.